Olá pessoal, eu sou Roberto Piteri, sou especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial e o tema que eu vou conversar com vocês hoje é a cirurgia ortognática. Essa cirurgia que tem um nome um pouco complicado, às vezes os pacientes têm até dificuldade de pronunciar, mas eu vou explicar para vocês o que significa. A cirurgia ortognática nada mais é do que uma cirurgia corretiva dos maxilares. A palavra orto significa correção e gnatus significa maxilares. Então, traduzindo aí, nada mais é do que a cirurgia corretiva dos maxilares, que ela é indicada quando o paciente apresenta uma deformidade dentofacial. O que significa isso? A deformidade ela é instalada quando o paciente apresenta ou crescimento excessivo ou crescimento deficiente dos ossos da face. Nesses casos, o paciente normalmente, clinicamente, ele apresenta uma mordida que não encaixa da forma correta e ele busca o tratamento com o ortodontista. O ortodontista, vendo que o caso não é o problema de mau posicionamento dentário e sim mau posicionamento ósseo, ele acaba indicando para o cirurgião bucomaxilo. Eu acho que a melhor forma dos pacientes saberem mais sobre a cirurgia ortognática realmente é se consultando com o cirurgião, porque o cirurgião vai explicar realmente todos os prós e contras que esse paciente irá ter se ele operar ou se ele não operar e os problemas futuros que podem aparecer se ele optar por não fazer a cirurgia. A cirurgia ortognática ela é indicada para pacientes que apresentam esses problemas ósseos e que já cessaram o crescimento crâniofacial. Se o paciente é criança ainda e apresenta esse problema ósseo, o ortodontista, através da ortopedia funcional dos maxilares, ele consegue ou estimular ou segurar o crescimento do osso. Então, a partir do momento que o sistema crâniofacial cessou o crescimento, não tem como mais a ortopedia ter efetividade. Aí o paciente realmente necessita do tratamento cirúrgico. O objetivo da cirurgia, apesar dele alterar bem a estética do paciente, né? A gente vê que os pacientes melhoram muito a parte de estética, a parte de autoestima, mas o nosso principal objetivo é funcional. Nós sabemos que sistema mastigatório nada mais é do que distribuição de cargas, forças, então essas cargas elas têm que ser distribuídas por todos os dentes. Quando o paciente não tem uma mordida que encaixa 100%, ele acaba sobrecarregando outros dentes. Também na parte funcional, ausência de vedamento labial, o paciente que tem respiração bucal noturna, aquele paciente que não fecha a boca em repouso, a cirurgia ortognática também acaba restabelecendo esse vedamento labial, devolvendo saúde ao paciente, qualidade de sono e também aumento de via aérea, né? Então o paciente às vezes ele apresenta uma mandíbula para trás, consequentemente o espaço de via aérea reduzido. E aí a cirurgia ortognática ela restabelece e o paciente fica com uma respiração bem melhor. E todo o ganho estético aí ele vem como consequência, né? Então a gente consegue harmonizar todas essas medidas da face para que o paciente tenha um perfil e uma vista frontal também super bonita. E claro, o paciente ele sempre tem a opção por não fazer a cirurgia. Então aí nesses casos o ortodontista ele segue por umas mecânicas de tratamento compensatório. O que significa isso? Ele vai fazer com que o caso finalize o máximo possível de uma mordida perfeita. O problema do tratamento compensatório é que ele não tem uma estabilidade a longo prazo. O paciente demora muito mais tempo de aparelho e quando ele remove o aparelho, acaba ocorrendo a recidiva, que é a mordida volta ao que era antes. Então, quando o paciente opta pelo tratamento compensatório, ele tem que saber que o tratamento é sempre mais longo e não é estável. Entretanto, quando ele opta pelo tratamento cirúrgico, as mecânicas ortodônticas são diferentes, o ortodontista coloca os dentes na posição ideal e o cirurgião vem e encaixa a mordida como um todo. Esse sim é um tratamento com estabilidade a longo prazo, onde o paciente vai remover o aparelho e aí isso aí vai permanecer estável a longo prazo. É muito comum a gente ouvir falar que o paciente usou o aparelho 2, 3, 4 vezes, falar, doutor, eu coloquei o aparelho, mas depois eu removo, isso aí volta, e aí ele às vezes nem sabe que o tratamento era cirúrgico. E a gente mostra os casos, acaba indicando, e o paciente opta por fazer, e realmente ele remove o aparelho de forma definitiva. Foi um prazer falar sobre isso com vocês, sigam o nosso trabalho nas redes sociais, e deixem as suas dúvidas aqui que eu tenho o maior prazer em estar respondendo. Muito obrigado.